O vídeo de hoje é para você que está trabalhando em casa e precisa readequar o seu espaço para que você tenha um home office bem decorado e que atenda às suas necessidades dentro da sua casa. Oi, eu sou a Thaisa Tosati, sou arquiteta, bem-vindos de volta ao nosso canal. E a gente sabe que nos últimos anos a modalidade de home office foi amplificada, né? Principalmente depois que a gente teve que enfrentar aquele isolamento social, onde muitas pessoas e muitas empresas tiveram que forçadamente adotar o sistema de trabalho aí remoto. E depois que a gente passou dessa fase, realmente muitas pessoas adotar o sistema aí, seja de um trabalho mais híbrido ou totalmente remoto. E com isso, a gente precisa sim adequar o nosso espaço, adequar a nossa casa, justamente porque agora o trabalho está dentro dela, né? Antes a gente ia até o trabalho, agora o trabalho veio até nós e a gente precisa realmente se reorganizar ali para que tenha um espaço que seja confortável para as suas habilidades, para o seu trabalho, mas que seja também decorado de forma que estimule aí as suas modalidades como bem-estar e produtividade. Porque a gente sabe que sim, não basta a gente ser o melhor na nossa área, o espaço também vai influenciar tanto no nosso bem-estar, no nosso conforto e na nossa produtividade do trabalho, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é definir e entender qual é a modalidade do seu trabalho. Você adota aí um sistema totalmente remoto, ou seja, seu trabalho vai ser fixo ali em home office todos os dias da semana? Ou você trabalha de forma híbrida, onde alguns dias você tem que ir para a empresa e outros dias você pode ter essa possibilidade de trabalhar no home office? Ou ainda, se você vai usar esse home office de forma bem esporádica, só para responder alguns e-mails, para resolver pequenas coisas, não vai ser ali algo fixo. Você precisa definir e entender essa parte para que a gente consiga definir ali um melhor espaço para o seu home office. Porque se você trabalha de forma mais esporádica, qualquer lugar dentro da casa provavelmente vai conseguir atender a sua demanda de trabalho. Agora, se é algo mais fixo, provavelmente a gente vai ter que separar um cômodo só para isso. Se você trabalha todos os dias aí em home office, é uma sugestão assim primordial de você tentar arrumar realmente um cômodo separado para estar colocando aí o seu escritório. E aqui eu falo de modalidades de trabalho que tem aí a ver com escritório, com esse meio mais jurídico também, ou contabilidade, algo que precisa ali ter um computador, uma máquina. Agora, se for outras modalidades de trabalho, é sim preciso ter esse cômodo separado, mas aí você vai reorganizar ele da forma que fique melhor de acordo com os equipamentos que você utiliza no dia a dia. Mas falando exatamente dessa modalidade que precisa ali ter um escritório, quando você tem esse cômodo separado, é interessante que você também deixe ali mais de uma função para esse cômodo. Muitas pessoas adotam ali o sistema de usar o cômodo tanto como home office, como também como um quarto de hóspedes, por exemplo. Essa é uma ótima solução, justamente porque o quarto de hóspedes vai ser ocupado ali poucas vezes no ano, enquanto o home office vai estar sendo utilizado ali todos os dias da semana, né? Então é preciso pensar nesse espaço de forma que o seu home office tenha muito mais conforto. Então priorize ter ali um espaço mais confortável para trabalhar do que necessariamente priorizar ali ter uma cama ou 2, 3 camas ali, sendo que esse espaço vai receber visitas ali de forma bem esporádica, sabe? É interessante que você pense nesse home office, nesse cômodo separado, de forma que você consiga, por exemplo, desmontar a cama. Então, essa cama só é utilizada quando realmente tem visitas. Ou que você consiga guardar o colchão, por exemplo. Inclusive, aqui no escritório, a gente já fez um projeto assim, onde a gente aproveitou o cômodo tanto para ser um quarto de jogos ali, aos finais de semana, mas durante a semana seria um home office. Então, a gente priorizou por ter ali uma bancada mais extensa, de forma que tivesse ali mais espaço de trabalho, isso é importante. Se você trabalhar sozinho, é importante você pensar também nas medidas, né, dessa mesa de trabalho para você. Porque se você trabalhar, por exemplo, só com um notebook, uma mesa ali com profundidade de 45 centímetros, por exemplo, já vai conseguir te atender super bem. Então não precisa ser aí um super cômodo, né, se você não tiver esse espaço disponível.
Em relação à largura, provavelmente ali 80 centímetros, 90, se você tiver mais espaço, pode fazer uma bancada mais ampla, mas vai depender muito do tipo de equipamento que você tem, porque tem pessoas que vão trabalhar aí com mais de uma tela, com aqueles computadores de mesa, com computadores que vão ter ali 3 telas, por exemplo. Então a largura dessa mesa vai depender dos equipamentos que você tem aí para utilizar no seu dia a dia. Mas geralmente, se for somente um notebook, uma medida mínima aí seria de profundidade 45 centímetros e no mínimo ali 80, 1 metro para ficar confortável, para você ter ali um espaço para fazer anotações também, já vai ser suficiente. Se trabalhar mais de uma pessoa nesse mesmo cômodo, é interessante você setorizar, né, esse cômodo para que cada um tenha uma estação de trabalho. Você pode setorizar isso colocando uma prateleira, né, ali no meio das duas mesas, por exemplo. Se você tiver mais espaço, pode separar essas estações de trabalho com gaveteiros. Então, a sua própria mesa já se apoia ali no gaveteiro, até porque isso vai ajudar cada um ficar ali no seu trabalho sem atrapalhar um ao outro. O ideal também seria se você conseguisse fazer uma bancada em L, por exemplo, porque assim você dá mais espaço para cada um e até mesmo quando a pessoa estiver ali tendo que fazer uma reunião ou uma videoconferência, um não atrapalha o outro. Isso também é interessante de se pensar. Agora, se você vai trabalhar ali de forma bem esporádica ou de forma híbrida, você não necessariamente precisa ter ali um cômodo separado se você não tiver esse espaço disponível. Se tiver disponível, vale a pena apostar, até mesmo para você ter ali mais conforto, mais privacidade, não ter ali aquela grande circulação de pessoas, né? Porque quando a gente fala de morar com mais pessoas, pensar ali no home office realmente parece meio caótico, né? Principalmente se tiver crianças, por exemplo. Então, o tempo todo vai ter alguém ali circulando no espaço. Então, é bom também pensar se realmente você vai ter esse espaço do cômodo separado. Se não tiver e for um trabalho mais esporádico, um trabalho híbrido, você pode colocar esse home office, por exemplo, na sala. Então, fazer uma extensão ali do seu rack, de forma que, geralmente, a altura do rack vai ser menor, né? Mais baixinha. Então, você faz uma extensão desse rack em altura de mesa, geralmente ali 75 centímetros, vai conseguir te atender. Pode variar de acordo com a sua altura, tá? É interessante você ir pensando isso de forma mais personalizada. Mas você faz essa extensão e deixa ali o seu home office ali na sala mesmo. Outra forma de fazer isso é colocando uma pequena mesa ali ao lado do sofá, por exemplo, se tiver espaço, já dá para você estar adaptando esse home office aí. Outro cômodo que você pode pensar em colocar o home office é também no corredor da casa. Mas aí, lembrando que você precisa pensar ali que esse corredor tem que ser mais largo, até porque você vai precisar ter ali a sua mesa e também um espaço para a sua cadeira ficar se movimentando. Então é preciso ter esse corredor um pouco mais largo. Se tiver, já dá para colocar ali. E é interessante até pensar que como o corredor é um local de passagem, de circulação, você pode pensar em não deixar uma mesa fixa ali, mas uma mesa que seja retrátil, por exemplo, né? Então essas mesas dobráveis para baixo ou para cima já é uma ótima solução. Até mesmo aquelas mesas giratórias, que quando você precisa usar, você abre ela e quando não precisa, você fecha, dá até para adaptar no quarto, por exemplo, ou na sala. Lembrando que no quarto eu não indico você colocar um home office se for um trabalho fixo de todos os dias. Isso porque o nosso cérebro vai funcionar ali com o que a gente chama de memória associativa. Então, o nosso cérebro associa o cômodo com a atividade que a gente faz nele. Então, se você coloca o home office dentro do quarto, o tempo todo você vai atrapalhar a sua produtividade porque o seu cérebro vai estar associando esse ambiente como local de descanso. E na hora de dormir acontece também, de você não parar ali, a sua mente não para, porque você está enxergando ali o seu equipamento de trabalho. É como se a mente realmente não parasse. Isso pode causar até mesmo insônias crônicas. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards e na descrição também. Mas se for um trabalho mais esporádico ou híbrido, dá para você tentar colocar aí dentro do quarto, principalmente por ser um local ali da casa mais silencioso, mais privativo também. Então dá para você aproveitar até mesmo a sua mesinha de penteadeira, se for o caso. Então você não vai estar utilizando ali o tempo todo, já coloca ali o seu computador, o seu notebook ali para estar fazendo esse trabalho mais esporádico.
Outro cômodo que dá pra gente colocar o home office e adaptar é no closet, se você tiver um. Então, na onde você coloca ali a sua mesinha de penteadeira no closet, já dá para você adaptar também para colocar os seus equipamentos de trabalho. Outro local que eu gosto de pensar em colocar aí é aproveitar aquele espaço abaixo da escada, se você tiver essa modalidade aí dentro de casa. Geralmente as pessoas deixam ali esse espaço abaixo da escada sem aproveitar, né, de forma mais eficaz. Então dá para você adaptar o seu home office ali, lembrando que é preciso ter ali um cuidado maior em relação à altura dos degraus, para que na hora que você levante ali do seu home office, você não tenha ali acidentes de bater a cabeça e tudo mais. Então é preciso ter essa atenção com essa altura e trabalhar também uma iluminação mais artificial ali que seja eficaz para melhorar a sua produtividade, até mesmo porque geralmente pode ser ali que embaixo da sua escada vai ficar ali mais escuro do que o normal, não vai receber tanta luz natural, né? Falando em luz natural, outro cômodo que eu acho super válido de colocar o home office é na varanda, se você tiver essa modalidade aí no seu apartamento, por exemplo. Hoje em dia, vários apartamentos têm essa modalidade da varanda integrada com a sala e geralmente essa varanda é totalmente fechada, né? Com vidro, né? A gente chama ali de pele de vidro. E aí é super válido de você colocar o home office ali, porque você vai ter muita iluminação natural. E a iluminação natural, além de melhorar ali o seu dia a dia no trabalho, também te proporciona mais bem-estar e mais produtividade, né? Ali para o seu corpo. Mas é preciso ter atenção também em relação tanto a janela, então ter ali uma boa vedação contra ruído, né? Até porque você vai estar ali praticamente na área externa da sua casa, do seu apartamento, mas também em relação à chuva, quando vier uma chuva forte, para não vir a entrar umidade ali e danificar os seus equipamentos. E também pensar em relação à insolação. Se for uma varanda que vai bater ali muito sol, é preciso até pensar ali de colocar uma persiana, algo que vai filtrar esse sol aí. A gente falou da parte de ruídos e isso é fundamental para que você tenha ali um espaço de trabalho mais tranquilo e que te proporcione mais produtividade. É lógico que se você tiver a possibilidade de trocar a janela aí do seu cômodo por uma janela anti-ruído, vale super a pena a troca, até porque ela vai eliminar ali aqueles ruídos externos, né? Então, se você morar numa área mais barulhenta, já ajuda bastante. E também ela ajuda na acústica em relação aos vizinhos, por exemplo, né? Que a gente sabe que quando a gente tá ali, ou em casa, ou em apartamento, principalmente, a gente vai ter vizinhos ali que podem vir a nos incomodar e atrapalhar ali o nosso dia a dia no trabalho. Então, vale a pena fazer essa troca, lembrando que essa janela anti-ruído, ela vai ter ali um valor de investimento um pouco mais alto. Então, é preciso ter esse equilíbrio aí e analisar se vai fazer sentido para você. Mas, outras formas de melhorar essa acústica aí no seu ambiente de trabalho, no seu home office, é trazendo também um painel. Então, se você tiver ali, mesmo que seja um pequeno espaço, né? Se você tiver com home office na sala, ou na varanda, ou até mesmo no quarto, já trabalhar ali com um painel. Seja um painel liso de madeira, um painel ripado, por exemplo. E aí o que você pode fazer é colocar uma manta acústica entre a parede e o seu painel. Fazer ali como se fosse um sanduíche, sabe? Então você vai ter ali a manta no meio e já vai ajudar bastante. Já reduz muito em relação a ruído aí. Outras coisas que você pode ir adicionando são livros, né? Os livros como objetos decorativos ou até mesmo como meio de trabalho. Os livros ali nas prateleiras já vão ajudar bastante também a reduzir esse ruído e deixar o seu ambiente mais tranquilo, mais estável para trabalho. E só por essa dica, acho que eu já mereço o seu like nesse vídeo. Deixa o seu like, assim a gente consegue alcançar cada dia mais pessoas. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma dica aí do seu home office que pode ajudar outras pessoas. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para não perder vídeos incríveis como esse. Eu falo também que os livros não melhoram só a acústica, mas trazem toda uma decoração para o nosso espaço, né? Então, se você trabalhar ali com muitos livros, vale a pena já pensar em fazer uma decoração com eles, ou até mesmo, se não for no seu caso, mas já trazer alguns livros ali mais decorativos mesmo para suas prateleiras, tanto para ajudar na acústica, mas também na decoração. E já que a gente falou de decoração, eu sempre falo que é sempre bom, além de deixar o espaço organizado, também decorado.
Então você pode trazer várias prateleiras. Se você tiver um espaço mínimo aí de trabalho, de home office, uma bancadinha ali com 1 metro e 20 só, aproveita o espaço vertical que você vai ter para colocar essas prateleiras, colocar nichos também, para você ir colocando os equipamentos que você utiliza com frequência no trabalho. Outra forma de trazer mais organização é colocar aqueles quadros de recado também, já vai ajudar bastante na sua produtividade, e também os gaveteiros. Porém, os gaveteiros você vai precisar ter aí um espaço de trabalho maior, uma estação de trabalho maior, porque você pode trabalhar com os gaveteiros verticais, ou trabalhar também, se for o caso de ter um espaço mais compacto, trabalhar com esse gaveteiro na horizontal, abaixo da sua mesa, sabe? Mas aí você pode fazer ela ali com 6, 7, 8 centímetros, que você já vai conseguir guardar objetos de papelaria, folhas de papel, alguma agenda. E aí você realmente regula, né? Porque como você vai estar colocando esse gaveteiro abaixo da mesa, pode ser que o espaço entre a sua perna e esse gaveteiro fique pouco. Então, de repente, você precisa reorganizar aí a altura da mesa. Ao invés de deixar 75, já pensa em deixar ali 78, 80. E aí, se você for baixinha, assim como eu, você vai ter um problema ali em relação à cadeira. Então, eu sempre falo que escolher a cadeira ali também vai ser fundamental. Eu gosto dos estilos de cadeira que tem rodinhas, porque eu acho que a movimentação fica melhor para você pegar as coisas, mas que também seja aquela que regula, né? Então, hoje existem diversos modelos de cadeiras aí que você vai conseguir regular o encosto, regular o braço dessa cadeira, regular a altura. Isso vai ser importante se você tiver essa mesa de trabalho um pouco mais alta, que não vai conseguir te atender ali. No fim, é interessante que o seu equipamento de trabalho, o seu notebook e o seu computador fique na altura do seu olhar. Então, é necessário regular tanto a altura dessa mesa, como ter essa cadeira que vai fazer a regulagem dessa altura. Outra coisa fundamental para pensar no home office é em relação à iluminação. Como eu disse ali no início, ter uma iluminação natural em abundância vai melhorar muito a sua produtividade dentro do home office. Então procure aí um cômodo, um espaço que você tenha bastante abundância aí de iluminação natural. Eu sei que muitas vezes é difícil ter isso, né? Muitas vezes a gente tem aquela janela mínima ali. Aí o que você pode fazer é colocar a sua mesa de trabalho, a sua estação de trabalho bem próxima dessa janela, para que você tenha muita luz natural ali. Vai ajudar tanto na produtividade, como também a você ter mais clareza e desenvolver ali o seu trabalho de forma mais eficaz. Então você pode colocar essa mesa ali debaixo, né, da sua janela. Você pode colocar, se for no caso de um quarto, por exemplo, já coloca a sua mesa de frente para essa janela. E para não ter aquela quantidade grande de luz vindo diretamente para a sua visão, é bom que você faça o controle dessa luminosidade, seja com cortinas ou com persianas. Na varanda também vai ser fundamental pensar nisso. Agora, como a gente sabe, muitas vezes o home office demanda da gente ali ficar um tempinho a mais, né? Muitas vezes aconteceu até comigo mesma de não ver o horário passar, porque eu estava ali no cômodo separado. Então a gente não pode depender somente também da iluminação natural, porque vai chegar uma hora que ela também vai acabar, né? Então é preciso pensar também na iluminação artificial. E aí, quando você tem esse home office, eu gosto sempre de trazer uma iluminação mais focada através de uma arandela. Eu acho que fica ótimo, principalmente esses modelos de arandela articulado, que você consegue regular ali para onde você quer que a luz vai, sabe? Então, esse tipo de equipamento para iluminação fica ótimo. Você pode até pensar em levar essa iluminação rebatendo para a parede, que aí fica mais confortável e consegue ampliar a abrangência dessa iluminação. Mas além dessa iluminação focada, é bom você ter também uma iluminação mais geral, uma iluminação difusa, que vai iluminar ali todo o cômodo. Então você pode trabalhar, e eu sempre falo que você pode trabalhar nessa iluminação com a temperatura de cor da lâmpada ali com 4.000 kelvins, que é uma iluminação neutra. Não é aquela iluminação azulada que a gente usa no consultório de dentista ou em salas cirúrgicas, nem é aquela iluminação bem amarelada que te promove mais relaxamento e pode atrapalhar a sua produtividade. Então, uma iluminação neutra que vai te deixar ali confortável, mas que também vai
auxiliar ali na produtividade para que você também não fique muito tenso, mas também não fique sempre muito relaxadão ali, sabe? Para quem trabalha e precisa ter aquela impressora, tem muitas pessoas que muitas vezes reclamam daquela impressora ficar ali exposta, né? Que gostam de um ambiente mais clean, com aquele visual mais limpo. E aí eu sempre indico que, se for o caso de você não quiser colocar essa impressora ali na sua bancada, deixar aquele visual mais limpo e também ganhar mais espaço de bancada, você pode pensar em colocar essa impressora tanto dentro de um nicho mais abaixo, ou então numa gaveta, né? Você pode pensar em trazer essa gaveta quando você precisa usar, então você abre essa gaveta, usa a impressora, depois fecha novamente, sabe? Funciona bastante para estar escondendo. E lembrando também que quando a gente fala de impressora, a gente também tem que pensar naquele tanto de fiação, né? Da impressora, do computador, da caixinha de som que vai estar ali, ou de carregador de celular, vai muitos fios ali. E para esconder esses fios, porque não fica um visual legal, passa uma impressão muito de desorganização, e até mesmo quando o seu cérebro recebe o estímulo visual daquilo ali, aquele tanto de fio, você mesmo começa a se desorganizar, vira meio que um caos mesmo, porque tá tudo mais desorganizado. Então, para você esconder toda essa fiação, eu gosto sempre de utilizar ali tanto um painel, quando você tem essa possibilidade, então no painel você consegue esconder toda essa fiação, mas na hora que chega ali para ligar tudo na tomada, acaba aparecendo tudo de novo, né? Então, o que você pode fazer são portinhas falsas. Eu acho essa uma ótima solução quando a gente faz essa portinha falsa que vai estar escondendo tudo ali. Lembrando que entre essa portinha falsa e a tomada, que vai estar ali os equipamentos ou o filtro de linha, por exemplo, tem que ter um espaçamento ali para circular o ar. Não pode fechar ali totalmente, tá? Para não causar superaquecimento desses equipamentos. Então tem que ter ali um ar, de repente você só faz essa portinha e deixa a parte de baixo ali vazada para fazer essa circulação de ar. E eu também não posso deixar de falar das cores para o seu home office. As cores podem ser usadas tanto para trazer mais da sua personalidade para dentro do seu local de trabalho, mas também para delimitar espaço. Então, se você estiver utilizando o home office aí junto com outro cômodo integrado, é bom que você delimite ali esse espaço só do seu home office, e a pintura pode ser um bom jeito se você não tiver um painel, por exemplo. Gosto também de indicar cores que vão ser usadas ali de forma mais estratégica dentro do seu home office. É lógico que quando você trabalha com cor, muitas pessoas gostam de trabalhar ali com neutro, né, com mais clarinho, paletas do bege. Realmente isso vai deixar ali o espaço com aquela leveza e com aquela sobriedade, né, que muitas vezes as pessoas precisam dentro do local de trabalho. Mas você pode usar as cores de forma mais estratégica ainda. Então, se você for uma pessoa muito calma, muito serena, muito tranquila e precisa de mais energia aí no seu trabalho, você já pode pensar em trazer cores como laranja, como amarelo, que vão trazer mais dessa energia, dessa animação que você precisa. E pode ser tanto através da pintura, como através de outros objetos decorativos que vão estar ali na altura da sua visão também, né? Não adianta querer colocar a cor ali para te energizar, que você vai ficar de costas para ela o dia inteiro, que não vai resolver seu caso. Se você for uma pessoa muito elétrica, né, e precisa ter ali uma calmaria a mais, uma tranquilidade a mais para o seu trabalho, você já pode trabalhar com cores como azul e como verde. E aí você pode explorar também até mesmo trazer plantas para dentro do seu home office. Existem diversos estudos que já comprovaram que ter ali uma planta, seja na sua mesa de trabalho, na sua prateleira, ali perto do seu home office, já melhora muito, tanto o seu bem-estar, como também a sua produtividade. Então, vale a pena apostar. Se você precisar ter ali uma concentração a mais no seu trabalho, vale a pena você apostar em tons como o azul marinho, porque eles já trazem essa concentração maior. Se você precisar ter ali um espaço que desperte mais da sua criatividade, por exemplo, você já pode trabalhar ali com tons de roxo ou de violeta. Se for um espaço mais sereno, que tem ali uma marca mais romântica, por exemplo, você já pode trabalhar com tons de rosa, que vai dar super certo. Então, as cores são, sim, uma ferramenta ótima para te auxiliar e para potencializar a sua produtividade aí dentro do home office. Uma coisa que eu não posso deixar de falar é que sempre que a gente vai adaptar ali o nosso espaço para ter um home office, muitas vezes o local que a gente escolhe não vai ter ali uma tomada, por exemplo, e a gente sabe que a gente vai precisar desse local de tomada, né? Então,
Então, para você não precisar ir fazer uma grande reforma e realmente só fazer uma adaptação nesse espaço, o que você pode fazer é criar esses novos pontos de tomada através da fita eletrificada. A fita eletrificada é uma fita autocolante que você precisa ter ali um ponto já existente e vai puxando essa fita, né? Conecta ela e vai puxando para o local que você precisa desse novo ponto de energia. E aí depois você só passa uma massa ali, faz uma nova pintura e pronto, você já tem esse novo ponto de tomada e resolve, soluciona aí o seu problema. Ah, e só por essa dica de ter mais um ponto elétrico aí de tomada, acho que eu já mereço o seu like. Se você esqueceu de deixar o like, já deixa o like. Compartilha com um amigo que precisa ter aí um home office em casa, que precisa se adaptar. E já que falamos de home office, já vou deixar essas outras duas sugestões de vídeo que eu tenho certeza que também podem te ajudar. Beijo!